segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, diga para quem está do teu lado: segura na mão de Deus e vai. De mãos dadas, segurando, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Só na voz. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Quero ouvir vocês. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Bem forte. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e não tem medo não. Não tem cobra que o Manzotinho mostrou lá que não vai assustar, né, Manzotinho? É isso aí. Nem assombração, nem bicho papão, nem solidão. Bom, segundo a psicologia, a fobia, agora você tem que entender, nós estamos falando de medo, e o professor Ivo Carraro vai explicar, mas agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Rede Vida Evangeliza é formação também, é catequese, é oração. Existe um medo patológico, que é chamada fobia. É um medo obsessivo de certos objetos, medo obsessivo de situações, chegando até a impossibilidade da pessoa ter uma vida tranquila. Roda o VT. Suor nas mãos, taquicardia, palpitações e sensações de desmaio são apenas alguns dos sintomas que as vítimas de fobia sofrem. Esse é um problema bastante frequente na população mundial. A Organização Mundial de Saúde estima que existam 400 milhões de pessoas com algum tipo de fobia. Estudos recentes demonstraram que as fobias são as perturbações mais comuns em todo o mundo, estimando-se que entre 5% e 10% da população seja afetada por estas condições perturbadoras e, por vezes, incapacitantes. Um dos grandes motivos que leva as pessoas a desenvolverem fobias deve-se ao estado de ansiedade extrema em que se encontram. Bom, e eu vou fazer uma pergunta para a plateia aqui. Quem é que, sem maldade, mas tem medo? Levante a mão. Bom, professor Ivo Carraro, é um prazer. Ele é formado em matemática, de repente virou para psicologia, pós-graduado na área psicopedagogia, logoterapia e tantas ias da vida. Seja bem-vindo, uma salva de palmas. Muito obrigado, padre. Muito obrigado. Bom, como diagnosticar, professor, uma fobia? Nós estávamos até agora falando de medo. Eu fiz uma pergunta, mas eu vou fazer uma emenda. O medo, antes de dar resposta, o medo, num primeiro momento, ele é natural do ser humano? Sim. Só, padre, que antes do medo, precisamos considerar a ansiedade. A famosa ansiedade. A ansiedade é um estado emocional das pessoas que vem antes do medo. E a ansiedade, ela é formada ao longo da vida, pela educação. Certo. Pela educação? Pela educação. Vamos dar um exemplo. Escutou? Ver um exemplo. Filhos ansiosos, pais ansiosos. Um exemplo, quando eu era menino, padre, e eu escutava na educação dos filhos: dorme, bebê, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe. A criança ficou sozinha, padre. Só tinha Jesus para ajudar. É verdade, né? Dorme, nenê. Ó, Manzotinho, que a cuca vem pegar. É bem legal falar da cuca e a criança tem que dormir depois. Né? Você canta isso para os teus filhos? Não? Né? O que você canta para o teu filho? Do céu. Isso tá aí. bonito. Então são as cantigas que começam a formar a ansiedade. E a ansiedade, padre, é sempre sobre o futuro. Certo. As pessoas têm medo do futuro, de coisa ruim que vai acontecer.
cria um estado emocional e as pessoas às vezes não saem de casa porque imaginam que alguma coisa ruim vai acontecer, mas não sabem o quê. Por exemplo, numa rua, as pessoas durante o dia têm um estado emocional, mas à noite é outro. Fica com alguns É verdade, medos. a mesma rua que você passa de dia, você não tem medo. Chega à noite... Porque tem os perigos. Os perigos noturnos. Os perigos da vida. Então as pessoas começam a ter ansiedade maior sobre os perigos. Quando eu era menino também, padre, se me permite. Claro. A minha mãe dizia que tem que tomar cuidado com o escuro. Porque o escuro tinha algumas ameaças. Então eu tinha ansiedade do escuro. Mais tarde, a minha mãe dizia, existe boitatá. E aí, então, eu tinha medo do boitatá, que é a ansiedade, não sei o que me causa ansiedade do futuro, que algo ruim vai acontecer. E quando eu determino o que é essa coisa ruim que me acontece, chama-se de medo. Certo. E fobia? Como diagnosticar fobia, que é um grau a mais? Quando o medo não é controlado, e o medo é uma coisa natural, mas o medo paralisa as pessoas. Precisa ter apenas não o medo da natureza, mas o respeito à natureza. Sim. Não o medo de Deus, mas o respeito a Deus. Isso. Quando esse medo se torna algo patológico, chama-se de fobia. Então a fobia, e na sociedade contemporânea, padre, chamam também de o pânico, doença de pânico. Então são sinônimos, são pânico sinônimos, e fobia. Existem diferentes tipos de fobia? Existe muitos tipos de fobia. Eu sou professor. E às vezes, então, tenho um pouco de ansiedade durante a minha primeira aula. Isso é ansiedade, é controlável, mas faz parte da minha vida. Certo. Mas quando a fobia ela não é controlada, então se torna uma grande questão de vida das pessoas. Então, eu tenho medo de ficar em lugares fechados, que é a claustrofobia. Certo. Eu tenho medo dos lugares abertos, a garofobia. Certo. Na atualidade, padre, existe uma fobia muito recente. Qual? Chamado nomofobia. O que é isso? Nomo, vamos tentar. Não móvel, fobia de ficar sem celular. A sociedade contemporânea, se nós olharmos... Como é que é o nome? Mono? Nomofobia. Momo. Nomo, N, não. Nomo. Nomofobia. Não móvel. Então, olha aí, Jean. É aí, ó. Esse rapaz dorme, acorda com o celular na mão. Vocês aí da banda, tem também alguns medos? Alguma pergunta também para ele? Eu tenho alguns medos, acho que os meninos aqui também, mas eu tenho uma reflexão, na verdade, sobre o que o professor falou. Porque como artistas, a gente percebe que o tempo das pessoas hoje é um tempo... As pessoas, elas fogem delas mesmas, principalmente por causa dessa questão do celular, rede social. E essa fuga, ela acaba fazendo com que as pessoas se autoconheçam menos, assim. Muito elas pouco. Conheçam muito pouco sobre elas mesmas. E eu queria perguntar para o professor se essa questão de eu não me conhecer mais como eu poderia me conhecer, se isso não faz com que aumentem os medos dentro de mim. Porque a gente tem aquela coisa de ter medo daquilo que a gente não conhece. Daqui a pouquinho o senhor responde. Mas, Fernando, o pessoal está interagindo ali? Padre, interagindo bastante, eles utilizam bastante a oração como forma de encarar o medo e se acalmar frente a um desafio. E olha só, Padre Mateus Henrique está pedindo para o senhor comentar sobre o machismo. Ele diz assim: Padre, desde criança aprendi que homem não pode ter medo. Sofri e sofro até hoje. Procuro educar meu filho de uma outra forma. Como eu posso ajudar meu filho a não sofrer com o medo? Bom, então vamos conversar já. Primeira pergunta dele, muito bem colocada. A falta da pessoa ter um maior conhecimento de si mesma ajuda a aumentar o medo? Não resta dúvida. A grande vitória de um ser humano é a vitória sobre si mesmo. O autoconhecimento, ele vem das experiências de vida que eu tive. Eu posso me analisar, eu posso ver a minha realidade, mas eu tenho que ter experiência de vida. Quando a minha experiência de vida é um ambiente de ansiedade, um ambiente de tensão, um ambiente de ameaças, e isso inibe muito o meu potencial de autoconhecimento.
Por Tá isso certo. Sócrates, que viveu há 4 séculos antes de Cristo, diz: conhece-te A ti mesmo, tá certo. E o segundo questionamento que nós queremos agora que a banda cante conosco, sobre a questão que nos foi levantada sobre essa formação. Um homem não tem medo. O medo é humano. O medo faz parte da humanidade. Não importa se seja menino, menina, homem ou mulher. Todos nós temos essa prerrogativa de... Até acredito que Deus deu a cada um talento. O medo seria uma forma de preservação da espécie, de preservação de si mesmo, né? Si mesmo. O medo dos perigos, o medo das ameaças. Mas Jesus mesmo disse: não tenhas medo, isso, eu estarei contigo. Então, como posso eu ter medo da realidade, ter medo do futuro, se de repente tem alguém que está comigo? Ou seja, o autoconhecimento que eu tenho de mim, a grande questão que eu tenho esse autoconhecimento, eu confiar em mim, eu acreditar em mim, e tendo Deus que esteja ao meu lado, que talvez seja o maior amor do mundo, depois vendo o amor de mãe, eu tenho confiança e sigo a vida. Louvado seja Deus, e acho que é aí que está um dos segredos para vencermos os medos. Percebeu? Ter coragem em si mesmo, confiar em si mesmo e confiar em Jesus. Por isso, agora canta Gigante pela Fé, banda ID2. Que essa canção tem um tema muito propício para esse tema, para essa conversa, para esse diálogo. Todo mundo tem chagas abertas em algum lugar na alma. Tentamos esconder, mas o Senhor nos abre os braços no altar. Ele espera por você, sua história Ele quer ouvir. Ainda que você não tenha forças para acreditar que o Senhor te trouxe aqui para revelar a fé em ti. E quando suas lágrimas brotarem, será um rio transbordando em ti, curando você. O Senhor tem poder. Um sofredor ainda que de joelhos se faz gigante pela fé. As marcas na face de um verdadeiro arrependido tem muito valor para Deus, para o Deus que te trouxe aqui. Ainda que não tenha forças para acreditar que o Senhor te trouxe aqui para revelar a fé em ti. Rede Vida Evangeliza, gente, que coisa linda. Será um rio transbordando em ti, que o Senhor te trouxe aqui para revelar a fé em ti. E quando suas lágrimas brotarem, será um rio transbordando em ti, curando você, curando você. Maravilhoso, letra maravilhosa, parabéns, Deus abençoe. Tá falando aí de medos, de fobias, né? É. Eu andei dando uma pesquisada, tem gente que tem medo de cada coisa. Sério? Cada nome estranho. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, o senhor sabe o que é eisoptrofobia? Como é que é, Pia? Eisoptrofobia. Ô, rapaz, não Tá lá. consigo nem falar o nome. Tá O que lá. que é isoptrofobia? É medo de espelho e de se olhar no espelho. É porque é muito feio?
Explica aí, não Fê, é explica não. aí. Deixa eu ajudar o Manzotinho aqui. Pode ser, ué. Não, mas não é isso. É Se o medo de Manzotinho se olhar no espelho, ele morre, vai, Você cara. tá, Vai. Medo de se olhar no espelho e ver algo sobrenatural, um monstro, alguma coisa assim. Então não é porque é feio, não. Qual outro, Manzotinho? caetofobia. Caetofobia. Caetofobia, que é medo de pelo e de cabelo. Hã? Medo de pelo e de cabelo. Ô, louco. Existe sim. Inclusive essas pessoas, elas usam o cabelo bem curtinho e pagam até para outras pessoas lavarem o seu cabelo. De tanto pavor que elas têm. Hã? Tem O mais Jean, um. o Jean não sofre desse mal, não sofre. Ah, é dos Não carecas, sofre essa é? fobia. Acho que esse é o medo dos carecas. Vai, Manzotinho. Mais uma. Deipnofobia. Como? Deipnofobia. Ô, doutor, é Olha cada lá. nome, né? Tem, ué. É, vai se criando. O senhor falou uma hoje do celular que eu não sabia. O que é isso aí, Esse Manzotinho? é medo de jantar com a família ou com os amigos. Inclui a sogra também. Esse medo você não tem, né, filho? Não, medo, Mas, mas ô, não é medo de comida, não, padre. Não é medo de comida? Não, é o medo de confrontar problemas emocionais, conflitos emocionais que venham à tona durante o jantar, geralmente em jantar de família. Ah, por isso que o pessoal pega o prato, esquenta no micro-ondas, vai na frente da televisão. Amém. Não é não? Olha, eu já entendi. É tanto que eu falei que, ó, essa história de lista de casamento pode cortar mesa e cadeira. É sofá, micro-ondas, cama e televisão. O resto, tá louco, a família não se encontra mais, não é, Sebastião? Oh, eu tenho que elogiar hoje. Já dá uma olhadinha o nosso samurai aqui, ó. Olha aí, uma salva de palmas. Muito bom. Ó, e esses dias perguntaram quanto que você ganha para fazer isso. Sabe o que ele ganha? Um pedacinho do céu, porque ele faz por um puro voluntariado e amor à obra evangelizar, não é? Sim, senhor, estamos aqui para fazer uma obra bem bonita. Garantido. Vai lá, Manzotinho, mais uma e termina. Tem Chega. mais uma. Essa aí só vai ser... Ó, se prepare, hein? Vai. Tá preparado? Tô. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Mexe a boca. Como é que é? Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. É. Repete, repete. Deixa eu ver lá como é que é. Eu sei, medo de hipopótamo. Não. E medo de monstro. O Diba tava treinando lá no camarim lá. Como é que fala? Como é que é? Hipopotomonstros esquipedalia. Vai. Hipopotomonstro esquipedaliofobia. O que é isso, Fernando? O que é isso? É o medo de palavras longas. Só podia. Tá bom. Gente, é o seguinte, chega disso aí. Meu Deus do céu, mas é feio o negócio, né? Medo de tudo. Mas então, como que você age com medo? Depois, sabe o que nós vamos falar? Não sei se o primeiro bloco foi sobre o medo, agora foi sobre fobia. Mas a gente não vai parar nisso. Ainda temos mais 2. É como lidar com as fobias, um exemplo de um apóstolo, falando de Jesus Cristo. Nós vamos fazer um momento de libertação, de cura. E claro, com a participação do professor Ivo Carraro, professor que está conosco, pedindo a libertação do medo, e com certeza com a banda ID2. Por isso, não sai daí não. Eu quero lembrar, se você tem um medo, partilhe com a Fernanda, e nós vamos colocar na presença do Santíssimo libertação de todo e qualquer medo. Vamos pedir ao Senhor. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.